Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de uma competência extremamente importante, uma competência e uma habilidade extremamente importante para o Enem, que é a competência de número 7. Edu, o que é a competência 7 para a prova de linguagens? O que é que eu vou ver exatamente nessa competência? Vem aqui comigo que eu vou te explicar isso tudo direitinho hoje. Então, nós estamos falando aqui de competência 7. Eduardo, quando nós falamos em competência 7, o que tem que estar na minha cabeça? Edu, significa que na competência 7 eu vou trabalhar com o quê? Com os diferentes gêneros textuais que emitem o quê? Que vão emitir a parte de opiniões. Então, se você não sabia, você vai sair dessa aula com a ideia de que competência 7 é a parte opinativa, beleza? É a parte que você vai defender um ponto de vista. Para isso, o Enem trabalha 4 habilidades. O Enem vai trabalhar essa parte opinativa por meio de 4 habilidades. Quais são elas? É a habilidade 21, é a habilidade 22, é a habilidade 23 e a habilidade 24. Eduardo, o que cai em cada uma dessas habilidades? O que nós temos em cada uma dessas habilidades? Eu costumo dizer, pessoal, que as habilidades ímpares, elas são irmãs e as habilidades pares, elas são primas. Eduardo, como assim? Que história maluca é essa? Pronto, vem aqui comigo. A gente não está trabalhando com opiniões, então é o seguinte: as habilidades ímpares, a habilidade 21, ela tem a ver com o leitor do texto. Já a habilidade 24, ela tem a 23, aliás, ela tem a ver com o autor do texto. Por isso que eu gosto de fazer essa brincadeira que elas são irmãs, beleza? Tudo bem? Não menos importante, você tem que saber que o que essa opinião aqui que vai ser emitida, o que ela vai causar no leitor? Ela vai causar justamente uma mudança. O leitor ele vai ter uma mudança, ou então ele vai criar o que, Edu? Vai criar hábitos e comportamentos. Então, logo de cara, comportamentos. Logo de cara, eu tenho que entender que quando eu estou emitindo uma opinião, eu vou criar no leitor o quê? Uma mudança de postura. O meu leitor, ele vai sair de quê? Da inércia, beleza? Aí, Eduardo, em relação ao autor, o que é a competência 7? O que as opiniões no Enem, o que ele vai querer em relação à habilidade 23? Meu amigo, né, em relação ao autor, pois ele vai querer, qual é? Basicamente, o público-alvo. Esse autor, ele fez o texto pensando em quem? Quem é o público-alvo desse autor? Mas não menos importante, ele quer o quê? Ele quer a intencionalidade autoral. Por que que esse autor, ele escreveu esse texto? Qual foi o objetivo dele? O que está por trás desse texto, da intencionalidade? Tá aqui dentro da habilidade 23. Aí eu falei para vocês que as habilidades pares, elas são primas. O que significa isso, Edu? Porque é uma relação de similaridade entre elas. Palavra-chave para a habilidade 22, R, de relacionar. Relacionar. Habilidade 24, E, de estratégia. Então, olha só, eu estou trabalhando, não é com as opiniões. Então, para o Enem, ele vai pedir o seguinte: tá ouvindo esse texto? Nesse texto, você vai lá. O que é relacionar? Extrair. O que é relacionar, Eduardo? Extrair. Relacionar, extrair. Retirar. Tu vai pegar, por exemplo, aquelas questões que tem 2 textos, aí o que tu vai fazer com ela? Tu vai olhar para a questão, para o texto número 1. Qual o tema principal desse texto? Ah, Eduardo, o tema principal é esse. Qual o tema principal do texto 2? É esse. Então, eu vou relacionar, eu vou fazer um grau comparativo entre o tema do texto 1 e o tema do texto 2, e como o autor, ele trabalha essa mesma temática ou temática diferente em comparação. Então, aqui nesse caso, seria o quê? Seria uma questão comparativa. Tu vai comparar o tema
tema de 2 textos. Mas não menos importante, o que eu falei? Relacionar é o quê? Relacionar, Laila, é extrair, extrair. Então, se eu vou extrair de um texto alguma coisa, eu vou extrair de um texto a opinião do autor, extrair com, basicamente, o que ele pensa, beleza? E aqui o tema da nossa aula de hoje, que é a estratégia persuasiva, o que é que eu tenho que imaginar em relação à estratégia persuasiva? Ele não emitiu uma opinião aqui, então, como foi que, se ele tem uma opinião, não basta ele colocar a opinião dele. Todo mundo consegue emitir opinião, mas nem todo mundo consegue o quê? Deixar essa opinião forte, sólida. Nem todo mundo consegue o quê? Argumentar, nem todo mundo consegue defender de fato a sua opinião. Ah, minha opinião é essa porque eu acho que é assim. Não, aqui no Enem não é pelo achismo. Aqui pelo Enem é justamente pela estratégia de convencimento. Então, o que eu vou olhar com vocês, principalmente nessa aula, é justamente essa parte aqui de habilidade 24, que é a estratégia utilizada para convencer o leitor de que a minha opinião é a certa, a opinião que eu estou emitindo é a opinião correta. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, dito isso, o que é importante? Eu quero que vocês entendam que bem que na habilidade 24, na H24, nós estaremos trabalhando com o quê? Com o convencimento, com a parte de estratégias persuasivas. Então, eu estou trabalhando com a estratégia persuasiva. Eduardo, como é que eu posso convencer alguém? Como é que eu vou convencer alguém de algo? Tu pode convencer alguém de duas maneiras, Eric. Pode, por exemplo, chegar aqui e fazer com que a pessoa mude de postura, porque você tem argumentos sólidos, e você pode chegar aqui e também convencer alguém por meio de certa maneira, de um. Não é nem um argumento, mas de uma parte mais emocional da pessoa. Olha, tá vendo bem aqui, tá vendo esse controle? Se você, eu tô te dando uma promoção, se você não comprar amanhã, essa promoção já era. Opa, você está ativando o lado emocional da pessoa. O que eu estou querendo dizer para você? Que nós temos uma estratégia por meio de manipulação, e nós temos também a estratégia por meio de quê? De argumentação, de argumentos. Eduardo, qual a diferença entre a manipulação e a argumentação e os argumentos? Vamos lá, é a seguinte coisa. Quando eu estou manipulando alguém, é porque eu estou utilizando o quê? Eu estou utilizando o lado instintivo. O lado instintivo. Tu está ativando instintivo. Tu tá ativando a parte mais emocional. Tu tá ativando a parte mais emocional da pessoa. Nossa, alguém chega te fazendo um elogio para ti. Nossa, mas você é uma pessoa tão linda. Você é uma pessoa tão maravilhosa. Quando a gente é criança, né? Os pais, nossa, você é uma criança tão comportada. Faz isso para mim. Opa, isso daí é manipulação. Tu elogia a pessoa para depois pedir um favor. Isso é manipulação, tá bom? Então, isso daqui é o lado instintivo, o lado emocional. E os argumentos, Eduardo? O lado argumentativo tem a ver não com a parte emocional, mas, por exemplo, eu chego aqui e falo para vocês: olha só, eu acho, por exemplo, Camila, eu acho, Lara, que vocês deveriam estudar bastante essa parte de C7. Por que, Eduardo? Só porque tu quer? Não. Se você pegar os dados estatísticos do Enem, todos os anos cai ali em torno de 7 a 9 questões da parte de C7. Então, ela é uma parte muito relevante. Aí você, é verdade, Eduardo, é verdade. Então, se tem essa importância muito grande, eu vou estudar ela. Nesse caso, eu te apresentei dados estatísticos para fazer com que você modifique a sua postura. Então, a argumentação, tu vai ativar o quê? Tu vai ativar a razão da pessoa, o lado racional. Tu vai fazer com que a pessoa faça o quê? Relações lógicas entre os dados que tu tá apresentando para a pessoa. Então, na habilidade 24,
vai ser perguntado justamente isso. Qual o tipo de manipulação, qual o tipo de argumentação que foi utilizada que foi utilizado nesse texto para defender a opinião do autor, tá bom? Dito isso, pessoal, vamos lá. Olha só. Preparei aqui para vocês, preparei para vocês aqui o seguinte. Olha só. Quando a gente está falando, então aqui, nós já vimos que pode ser por quê? Por manipulação e pode ser também por argumentação, a habilidade 24, que é para defender a minha opinião. Eu já emiti uma opinião, quero saber como é que eu defendo essa opinião. Aí, beleza. Vamos falar aqui mais ou menos a respeito da estrutura básica da narratividade, que seria justamente essa parte de manipulação. Pessoal, nós temos a manipulação. A manipulação, como eu falei para vocês, não é o lado mais instintivo. Esse lado mais instintivo, eu vou usar duas coisas. Eu vou utilizar o lado do dever e o lado do querer. Eduardo, o que é o dever? Meu amigo, você tem uma obrigação. Se você não fizer isso, eu vou retirar de você algo de valor material, algo de valor cognitivo. Se você não fizer a tarefa de casa, você vai para a ocorrência. Pronto, isso daí é um dever. Agora tem um querer também. Eita, Eduardo, eu quero muito, mas eu quero muito coisa, sei lá, eu quero muito um celular. Pronto. Nesse caso, tu pode atuar manipulando a pessoa por meio de quê? De um querer. Tem a competência. O que é a competência, Eduardo? Competência na estrutura de narratividade é o quê? É o saber ou o poder. Imagine o seguinte: muitas vezes tu sabe fazer alguma coisa. Por exemplo, Eduardo, eu sei fazer planilha no Excel. Eu sou muito bom de Excel. Eu poderia trabalhar com. Eu posso. Eu tenho a capacidade de trabalhar com Excel. Só que o que acontece? Eu estou estudando para o vestibular de medicina, logo eu não tenho tempo, logo eu não posso. Então a competência ela tem a ver com o saber e tem a ver com o poder. A performance, Eduardo, o que é uma performance mesmo na narratividade? É a própria o quê? É o próprio ato de fazer. Então a performance é você ir lá e fazer, meu amigo. Você não disse que sabe fazer isso? Pois vai lá e faça. Essa é a tua obrigação. Então a performance ela tem a ver com o quê? Com o fazer propriamente dito. E a sanção, Eduardo, olha só, a pior coisa na vida em sociedade, Mariana, é justamente você não pode fazer nada, correto? Todas as vezes que tu faz alguma coisa, tem sempre uma tia tua, tem sempre um colega distante, rede social, principalmente, a pessoa vai lá e fala: Nossa, fulana de tal tá fazendo isso, meu Deus do céu. O que é isso? O que é esse julgamento? Então, assim, Eduardo, eu sou uma pessoa muito julgada, você e o restante da sociedade toda. Por quê? Porque faz parte do elemento narrativo, faz parte da nossa vida, das nossas ações. Tudo que você faz é gerado uma consequência. Que consequência é essa, Eduardo? É a sanção. Eduardo, o que é a sanção? É o parecer alheio a respeito daquilo que tu faz. Então, por exemplo, tu fez alguma coisa que desagradou a tua família, vão lá e fazem uma sanção. Olha, tá cortado a mesada. Ou então tu faz alguma coisa positiva, aí vão lá, meu filho é tão inteligente, passou no vestibular, pega aqui um carro. Olha aí. Olha aí, Eric, na hora de passar no vestibular, pega aqui um carro, meu filho, é todo seu. Então, nesse caso, é a estrutura básica da narratividade. Eu quero focar principalmente aqui na parte de manipulação, tá bom? Pessoal, o que é manipulação? Manipulação é que é a estratégia, né? Como eu falei para vocês, a estratégia ela pode vir por meio de manipulação e argumentação. O que é o manipulador? Manipulador pode ser uma pessoa, um grupo, um conjunto de valores morais ou uma circunstância. Manipulador é aquilo que faz com que você modifique a sua postura. Manipulador, aquilo que faz com que você modifique a sua postura. Por exemplo, quando você está lendo Vidas Secas, lá do Graciliano Ramos. Meu amigo, em Vidas Secas, o Fabiano e a sua família, eles tinham que se mudar. Por quê? Porque tinha um elemento manipulador ali. Qual era esse elemento manipulador, Eduardo? O clima. O clima, ele atua, por exemplo, como manipulador
À medida que as personagens elas fazem o quê? Elas caminham em procura de trabalho, em procura de comida. No caso, o seu dever e o querer. Meu amigo, eu tenho que me alimentar, eu tenho que ter um trabalho. Pois pronto, o clima vai lá e atua como esse manipulador. Mas vamos para as estratégias propriamente ditas. Na manipulação, olha só, quando eu estou falando em manipulação, eu já sei que eu estou falando a respeito de quê? De você utilizar o lado instintivo para fazer com que a pessoa modifique a sua postura. Mas vamos falar dos tipos de manipulação especificamente. Imagina o seguinte, olha só. A Camila chega no shopping e Camila, tu gosta muito das bolsas da Gucci. As bolsas da Gucci muito boas e tudo mais. Aí tu passa na vitrine, aí tu observa lá que a bolsa da Gucci, ela tá barata, ela tá lá por 50 mil. Aí você, nossa, eu acho que eu não vou comprar hoje não. Você já fica assim com o pezinho atrás. Mas tu cai na tentação de entrar na loja. Aí lá no momento que tu entra na loja, tem um rapaz que ele é especialista em te persuadir, em te manipular, que é o vendedor. E aí o vendedor, ele tem a estratégia dele. Ele faz o quê? Ele faz, olha, não, leve, aí ele apresenta para você todas as qualidades da bolsa, pede para você, não, coloque aí a bolsa no seu ombro e tal, veja, olha, você fica muito bonita com essa bolsa, olha como você tá maravilhosa, aí você já vai o quê? Nossa. Aí ele dá a cartada final. Ele fala o seguinte: olha só, eu quero que vocês prestem atenção para essa frase. Ele vai, chega e fala o seguinte: eu falei com o meu gerente e ele me autorizou. A gente está dando para você uma oportunidade única. Nesse momento, você vai ter 3% off. Se você levar a bolsa agora, você tem 3% de desconto. Aí a Camila vai lá, pensa, 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 nossa, se eu não comprar essa bolsa, eu vou perder esse desconto que é muito bom, que é maravilhoso. Aí vai lá e passa o cartão, leva a bolsa da Gucci de 50 mil. Pessoal, nesse caso, qual foi a estratégia de manipulação utilizada pelo vendedor? Ah, Eduardo, nesse caso, o vendedor ele fez o quê? Ele ofereceu, perceba, ele ofereceu um desconto. O que que é o desconto, Edu? O desconto nada mais é do que algo de valor material ou cognitivo para Camila naquele momento, que ela tinha o quê? Ela tinha necessariamente um desejo. Esse desejo era de levar a bolsa e o vendedor, no caso ele atuou como manipulador, ele ofereceu algo. Então, nesse caso, foi uma tentação. Por que tentação, Eduardo? Porque ele oferece algo de valor material ou cognitivo para Camila. Então, nesse caso, tentação é o quê? É quando o manipulador ele oferece algo de valor material ou cognitivo. Então, já anota isso para você não esquecer jamais. Beleza? Tudo bem, pessoal? Além disso, Eduardo, além dessa manipulação, nós temos outra? Temos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Imagine o seguinte, vamos criar uma nova situação. Ao invés de ser a Camila indo no shopping, você passa em frente a uma placa. E aquela placa tinha escrito assim: olha só, lá tem escrito basicamente desse jeito: doe sangue, doe vidas. Aí você já pensa o seguinte, cara, realmente é muito importante a doação de sangue. Quando eu estou doando sangue, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo algo muito positivo para a sociedade. É realmente, deixa eu assumir o meu papel, deixa eu colocar o meu papel como cidadão e ir lá doar sangue. Pessoal, qual foi o tipo de estratégia manipulativa que foi utilizado aqui nessa placa? Doe sangue, doe vidas. Qual foi a estratégia? É o que nós chamamos de sedução. Eduardo, por que mesmo sedução? Sedução pensava que tinha a ver, por exemplo, uma conquista romântica. Sim, também. Mas o que é a sedução? A sedução, pessoal, é quando o manipulador, ele faz o quê? Ele elogia a pessoa, ou então ele dá um parecer positivo a respeito da ação que a pessoa
toma. Então, por exemplo, imagine o seguinte, quando eu chego, por exemplo, aqui e falo, nossa, Eric, rapaz, tu é tão gente boa, Eric. Tu é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Tu tem um coração muito aberto, vai elogiar na pessoa. Tu é uma pessoa desapegada de bens materiais. Aí, do nada, tu poderia fazer um empréstimo para mim? Ô, meu amigo, aí tentou utilizar a sedução. A Eric não é besta nem nada. Não, Eduardo, não trabalho com empréstimo, não. Olha, Eric, tô dizendo que tu dá tchau assim, de mão fechada. Então, beleza, pessoal. Então, sedução é isso, beleza? Eduardo, outra estratégia de manipulação, nós temos qual? Vamos lá. Basicamente, vamos olhar para o contrário da tentação. A tentação não é quando eu ofereço algo de valor material. Agora, quando, por exemplo, eu chego e falo para você, meu amigo, é o seguinte, se você não fizer o que eu estou te mandando, eu vou, por exemplo, digamos que passou no vestibular e tu fala o seguinte, não, eu preciso descansar. Eu preciso tirar um ano sabático. Rapaz, eu tô mal passando no vestibular. Rapaz, eu cansei demais. Eu tava fazendo pré, tô cansado. Ou tirar um ano sabático de 2025 para mim. 2025 eu não vou estudar nada. Aí você chega com essa história pro seu pai, pra sua mãe. O que que seu pai e sua mãe falam? Meu filho, pode fazer isso, minha filha. Mas é o seguinte, eu vou retirar toda a sua mesada. Eu vou retirar o seu quarto daqui. Você pode caçar rumo na sua vida, que aqui em casa você não fica, não. Opa! Isso daí foi utilizado o quê? Uma manipulação. Se você não fizer o que eu quero, eu vou retirar algo de valor material ou cognitivo. Que é o quê? É uma intimidação. Você não vai ter o quê? Você não vai ter o seu quarto. Você não vai ter o quê? Você não vai ter a sua mesada mensal. Então, ou você caminha aqui conforme as regras da casa, ou então você pode ir embora. Nesse caso, qual é o nome da historinha aí? Intimidação. O que que é intimidação? É quando você vai retirar algo de valor material ou cognitivo da pessoa. Então, Eduardo, tá me dizendo que é basicamente o oposto lá da tentação? Exatamente, é basicamente o oposto da tentação. Fechado, pessoal? Então temos aqui intimidação. Mas eu vou aproveitar e falar logo, por exemplo, eu sei que está aí na sua cabeça. Eduardo, mas qual a diferença mesmo entre intimidação, a diferença entre intimidação e o quê? E chantagem. Pessoal, a diferença entre intimidação e chantagem é porque a chantagem ela usa um valor ético barra moral para fazer com que você modifique a sua postura. Então, chantagem é crime, inclusive, beleza? Então, chantagem, ela entra nessa parte que é ética e moral, diferentemente da manipulação, que não necessariamente ela vai entrar nessa área, tá bom? Então, chantagem tá aqui. Exemplo, Eduardo, meu amigo, eu chego e falo para ti um segredo. Olha só, Camila, esse segredo aqui é só entre nós dois, porque é algo delicado da minha vida. Aí eu mal termino de contar para Camila, ela vai lá na rede social dela e fala: "Vocês não sabem o que está acontecendo com o Eduardo". Ou então eu chego e falo o seguinte: "Eduardo, me contou aquilo, não foi? Há 10 anos atrás que me contou aquele segredo. Pois se tu não agir conforme os meus preceitos, se tu não agir bem aqui na minha mão, eu vou contar para todo mundo". Isso é chantagem. Aí, além disso, pessoal, por exemplo, vocês estão aí estudando para o vestibular e tudo mais. Comigo aconteceu uma estratégia, brincadeira, Camila. Comigo aconteceu uma estratégia que foi o seguinte: tinha uma tia minha que ela, assim, ela não acreditava que eu pudesse fazer medicina. Sei, ela me achava burro, sei lá o quê. Ou então porque ela nunca tinha visto alguém assim mais próximo na família fazer medicina numa federal. Já tinha visto fazer em particular, né? Mas eu não conseguia pagar particular, então eu tava ali tentando. Aí eu sei que chegou um dia, toda família tem essas pessoas inconvenientes. Isso daqui vai pro YouTube, não? Eita, esqueci. Mas ok, vou falar do mesmo jeito. Eu tava lá na minha casa, aí ela, ô meu filho,
que você não vai fazer um concurso? Por que você não vai fazer o concurso da Polícia Militar, o concurso dos bombeiros? Nada contra, mas, tipo assim, ela desacreditava que eu pudesse passar em coisa, em medicina. Por que você vai fazer outra coisa? Vai ganhar dinheiro, você tá perdendo tempo. Você já tá aí há um ano fazendo pré-vestibular, não deu certo no ano passado. Vai procurar o que fazer. Rapaz, isso daqui foi como uma facada, entendeu? Aqui, ó. Ela meteu a faca e ainda rodou aqui dentro. Eu fiquei morrendo de raiva, mas eu, Eduardo, se acalma, cala-te. Quando vierem com esses questionamentos bestas, só se cala. Aí eu fui lá, tá bom, tia, eu vou fazer o concurso que você quiser, porque já que quem tem que viver a minha vida é a senhora, não sou eu, não. Bem calmamente. Pessoal, só que daquele dia em diante eu fiquei o quê? Eu fiquei puto de raiva. Que história é essa que eu não vou conseguir? Meu amigo, eu estudava de 7 da manhã, ia parar 11 horas da noite, eu parava 11 horas, eu ficava assim, não, eu tenho que estudar mais um pouco. Todas as vezes que eu estava desanimando, não, eu tenho que mostrar para aquela velha que eu vou passar assim. Eu, eu encontrei uma raiva, entendeu, naquilo, e aquela raiva foi me fortificando. Eduardo, ela usou uma estratégia manipulativa, sim, usou. Ela não falou explicitamente, mas implicitamente ela falou assim: eu duvido que tu consegue passar em medicina, meu amigo. Quando alguém me fala, eu duvido, pois tu pode ter certeza que eu vou atrás de conseguir fazer isso. Rapaz, alguém já te falou, eu duvido, Rafaela? Se alguém, quando alguém fala assim, eu duvido que você consegue, meu amigo, não fala isso daí pra mim, não. Porque eu vou te mostrar por A mais B que eu consigo. Então, Eduardo, nesse caso, qual foi a estratégia manipulativa? Foi a provocação. O que que é a provocação? A provocação é quando alguém chega e essa pessoa vai questionar uma habilidade do manipulado, tá bom? Então, essa historinha de você duvidar, de você dizer eu aposto como tu consegue. Tu tá perdendo é teu tempo, vai fazer outra coisa da tua vida. Isso daqui é o que nós conhecemos como provocação. Tudo bem, pessoal? Não menos importante, esse daqui, esse último que eu vou colocar aqui para vocês, é o seguinte. Perceba, qual foi a primeira coisa que eu falei em relação à manipulação? A manipulação usa o lado o quê? Emocional. Então, tu vai utilizar o lado emocional, tu vai ligar o lado emocional do teu manipulado. Pessoal, a comoção, ela é o quê? Ela é, entre aspas, tocar o coração do teu manipulado, tocar o lado instintivo. Então, o que que eu estou querendo dizer? Todos esses outros fatores que eu falei aí acima, todas essas estratégias que eu falei aí acima, tentação, sedução, intimidação, chantagem, provocação, utilizam o lado emocional. Mas quando tu não tiver na superfície textual nenhuma tentação, nenhuma sedução, nenhuma intimidação, nenhuma chantagem, nenhuma provocação, vai ser o quê? Vai ser a comoção. A comoção está em todas elas, Eduardo? Sim, porque tu usa o lado emocional. Mas quando é que eu vou marcar na questão comoção? Somente quando eu perceber que na superfície textual tu não vai ter explicitamente nenhum desses outros, tá bom? Beleza? Então, pessoal, basicamente aqui são os 6 elementos principais de manipulação. Beleza? Tranquilo? Ah, Edu, aí nós falamos aqui que existe a manipulação e existe o quê? Os argumentos. Em relação aos argumentos, pessoal, aqui basicamente só aquilo que eu falei, o que que é a competência, o que que é a performance e o que que é a sanção também. Mas daqui eu não vou perder tempo com isso não, vou mandar os slides para vocês, tá bom? Agora, em relação aos argumentos, Eduardo, os argumentos, pessoal, eu posso dividir aqui a argumentação em natureza do argumento. Então, vou até colocar aqui para vocês. Eu posso dividir na parte da natureza do argumento. Vamos lá. Na natureza. Eduardo, o que que é a natureza do argumento? Pessoal, quando alguém fala assim, a natureza desse elemento é tal coisa. O que que é a natureza? A natureza tem a ver com a parte lógica, é de onde que nasce essa ideia. Diferentemente da parte de estratégia, nós temos a natureza e a estratégia. Errado, estratégia. Estratégia. Vou colocar aqui estratégia.
A natureza e a estratégia. Pessoal, qual a diferença da natureza para a estratégia? É que a natureza é a parte lógica e a estratégia é a parte estrutural. A estratégia é o que de fato tu coloca no papel. Beleza? Tranquilo? Então, natureza é a parte relacionada à parte lógica. Então, por exemplo, Edu, de onde é que vem de onde é que vem, por exemplo, o meu argumento? Ah, Eduardo, eu vou pensar, por exemplo, que o meu argumento, ele vem da parte lógica relacionado a uma figura de autoridade. Beleza. Mas eu posso trazer a fala dessa autoridade, e essa autoridade, ela utiliza o quê? Ela se utiliza de uma relação de causa e consequência. Aí tu já entra aqui na parte de estratégia, beleza? Tranquilo? Vamos ver isso daqui de forma dissecada. Olha só. Aqui em relação à natureza dos argumentos, nós temos valor universal. O que é o valor universal, Eduardo? Valor universal é aquele tipo de argumento que na hora que tu coloca no papel, tu já no papel não, na hora que tu coloca para fora, tu já tem aceitação instantânea. Então, quando eu falo assim, para melhorar os índices educacionais do Brasil, nós precisamos ter mais investimentos em professores. Pronto, é uma natureza de argumento universal, valor universal. Aceitabilidade instantânea. Dados colhidos na realidade. Eu vou pegar, por exemplo, os dados epidemiológicos relacionados aos prematuros e colocar na minha redação. Pronto, esses dados eles foram colhidos o quê? Na realidade, é de onde vem. Eu posso ter a citação de autoridade, como eu falei para vocês. O que é a citação de autoridade? É quando eu pego alguma pessoa douta no assunto, que tem estudo no assunto, e coloco ela para defender o meu ponto de vista. Eu coloquei a minha opinião, só que na hora que eu coloco um argumento de autoridade, eu falo o seguinte, meu amigo, essa opinião aqui não é somente a minha pessoa que tem, outras pessoas que estudam essa área, que estão constantemente nessa área, que têm um privilégio de atuar nessa área, elas também pensam a mesma coisa. Por isso que eu faço citação de autoridade. E também nós temos exemplos e ilustrações. O que são exemplos e ilustrações, Eduardo? São casos favoráveis para aquilo que tu quer. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma redação, um texto relacionado, deixa eu tentar pegar não um tema polêmico que vai para o YouTube isso daqui, mas pronto, eu pego, por exemplo, a questão do desarmamento. Aí eu vou pegar casos favoráveis para que você tenha que desarmar ou armar a sociedade. Pronto, isso daí é um exemplo de é, é um caso de exemplo ou ilustração. Eu vou pegar um caso favorável e colocar dentro do meu texto. Só dissecando agora as estratégias argumentativas. As estratégias vai ser o quê? A parte estrutural. Aí nessa parte estrutural, exemplificação, procura defender o ponto de vista por meio de um ou mais casos favoráveis para aquilo que você quer dizer. Eu vou deixar aqui, por exemplo, os operadores argumentativos que você utiliza. Explicitar, pessoal, o que é explicitar? Explicitar vai ser esclarecer, explicitar vai ser o que? Dissecar, explicitar é o que? De certa maneira, você vai, não é nem enumerar, mas você vai deixar, você vai detalhar aquele ponto de vista que você falou inicialmente. Tem aqui os operadores argumentativos, vou mandar o PDF no grupo. Nós temos também, pessoal, não menos importante, causa e consequência. Pessoal, o que é causa e consequência? Pelo amor de Deus, muito cuidado. Você tem, por exemplo, aqui uma ação. O que é uma ação, pessoal? Ação é, por exemplo, uma ação, um acontecimento. O que é a causa? Todas as vezes que eu estiver lidando com o motivo pelo qual alguma coisa aconteceu, o motivo pelo qual alguma coisa aconteceu é o que nós chamamos de causa. Beleza? Aí, o motivo pelo qual aconteceu essa ação. Essa ação acontece, aí essa ação ela desencadeia uns resultados. Os resultados dessa ação são o quê? É justamente a minha consequência. Então, um argumento com base na causa e consequência,
que eu vou relacionar a causa e consequência de uma ação, é porque eu estou ligando o motivo que gerou aquela ação, aos resultados daquela ação. Aí você vai procurar por quê, visto que, causa de, em virtude de, em vista de tal modo que. Então, isso é causa e consequência. Enumeração. Enumeração vai ser uma sequência lógica, correto? De elementos que provém da opinião emitida. É como se fosse, por exemplo, uma sequência lógica para o que nós vimos lá em cima, que era a relação de exemplificação. Nós temos a comparação. O que é a comparação, Eduardo? A aproximação entre fenômenos. Uma relação de identidade que se aproxima ou uma relação de distinção que se distancia. Então, vou pegar casos parecidos e fazer o quê? E fazer uma relação lógica entre eles. Nós temos também pergunta retórica. Pessoal, para que serve pergunta retórica? Por exemplo, dentro de um texto, quando tu faz uma pergunta retórica no título, pergunta retórica leva para qual função da linguagem? Pergunta retórica leva para a função fática da linguagem. Então, quando eu faço uma pergunta retórica, eu não quero que você responda. Eu só estou inclinando para onde vai a minha argumentação. Então, quando eu faço uma pergunta retórica, por exemplo, a economia no Brasil não vai muito bem nas pernas, não é? Eu não quero que você responda. Eu só estou indicando que o meu texto, eu vou falar sobre o quê? Sobre o déficit na economia. É isso, pergunta retórica. Eu vou ativar a função fática para entender, olha, o canal de comunicação está aberto, né? Eu vou conseguir conversar sobre esse assunto. Então, palavra-chave para a pergunta retórica vai ser o direcionamento para uma resposta. Então, eu vou fazer uma pergunta para uma resposta que eu já tenho. É bem malandramente, né? E nós temos também as objeções previstas. O que é a objeção prevista, pessoal? O que é uma objeção? Por exemplo, se eu quero vender essa xícara para você, aí eu penso, nossa, eu vou listar todas as qualidades da xícara. Mas um bom vendedor, ele faz o quê? Até tomar meu cafezinho aqui. O bom vendedor, Rafaela, é aquele vendedor que ele não pensa apenas em elogiar o produto dele. Antes mesmo de elogiar o produto dele, ele faz o quê? Meu amigo, eu sei que você está pensando, nossa, será que essa xícara vai caber no pires que eu tenho lá em casa? O vendedor já pensa isso. Não se preocupe, essa xícara, ela é multidimensional, ela cabe em vários pires. Ah, Eduardo, aí o vendedor pensa, rapaz, vão me perguntar se ela consegue conservar o calor do café. Eu já falo. E ela conserva o calor do café. Então, o que é a objeção prevista? A objeção prevista é o antecipar possíveis argumentos contrários. Isso fortifica, pessoal, a minha forma de defender a minha opinião, sim. Porque antes de alguém fazer um questionamento, eu já estou derrubando o teu questionamento. Para isso, você vai utilizar o quê? Principalmente orações subordinadas adverbiais concessivas, beleza? O que é a concessão, Eduardo? O que é concessão mesmo? Concessão é como se fosse um impedimento, digamos assim, não é nem um impedimento, é uma muralha, é um obstáculo para que a ação ocorra, só que esse obstáculo ele não impede que a ação se realize, beleza? Então, o que é concessão? Concessão é um argumento contrário, só que esse argumento contrário ele não é forte o suficiente para derrubar o argumento inicial, trazendo aqui para as estratégias persuasivas, tá bom? Pessoal, dito isso, vocês conseguiram entender? Ficou claro que nós temos o quê? Nós temos aqui a parte de manipulação e nós temos a parte de argumentação. Peguei aqui toda a teoria rapidinho com vocês. Na manipulação nós temos essas 6 possibilidades mais comuns aqui. Na argumentação nós temos essas 7 possibilidades mais comuns aqui. Deu para entender? Ficou claro? Podemos fazer umas questõezinhas para treinar? Vamos lá? Olha só. Olha o que está falando aqui. Essa questão é boa.
Só que o comando é gigante. Muitos jornais empregam elementos extra. Sempre eu começo por onde? Pelo comando. Porque eu nunca vou ler um texto sem antes saber o motivo pelo qual eu devo ler esse texto. Muitos jornais empregam elementos estratégicos em seus textos e títulos como forma de chamar a atenção dos leitores e se diferenciar em meio à concorrência. Até agora aqui ele não falou nada com nada, isso daqui não me interessa. Aí vamos lá. O jornal Meia Hora, na capa de uma edição do ano de 2014, ressignificou o bordão "não vai ter Copa". Opa, calma aí. Então tinha aquele bordão, não, vai ter Copa. Teve, e teve um 7-1 ainda por cima. Defendido antes do Mundial, porque quem era contra a sua realização no Brasil? A estratégia mais evidente para a construção da manchete, o que é a manchete aqui, né? Vamos lá, palavras que singularizam as alternativas aqui. Foi a ambiguidade, foi a metonímia, foi a metáfora, foi a metalinguagem ou foi a hipérbole? Eduardo, o que é cada uma delas? Ambiguidade. Ambiguidade, pessoal, é quando ambiguidade ou anfibologia, lembra do anfíbio? O anfíbio, ele não é duas coisas na vida, ele começa lá no ambiente aquático, por exemplo, um sapo, e depois vai para o ambiente terrestre. Anfíbio, duplicidade, anfíbio, duplicidade. Ambiguidade é duplo sentido quando o autor não tem intencionalidade, é um vício de linguagem, tá bom? Ele fala uma coisa, só que não sabe se ele está falando uma coisa ou outra. Metonímia, figura de linguagem, quando tu substitui uma palavra por implicação. Então, quando tu fala, vou pedir a mão dela em casamento, tu vai pedir literalmente a mão dela? Não, tu vai pedir a pessoa em casamento, não somente a mão. Metáfora, o que é a metáfora, Eduardo? Metáfora é quando eu faço o quê? Quando eu faço uma translocação de sentido de uma palavra, só que essa palavra ganha uma nova dimensão, e essa palavra com uma nova dimensão, ela guarda uma relação de semelhança com a palavra no seu sentido original. Então, quando eu falo, eu estou vivendo o verão da minha vida, meu amigo, eu estou vivendo o quê? Um momento de agitação, de badalação da minha vida. Metalinguagem, o que é a metalinguagem? É quando o código, por exemplo, uma revista fala a respeito de um próprio elemento da revista. E a hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que trata do exagero. O que é o exagero? Meu amigo, se vocês forem embora, eu vou... A pessoa vai terminar, né? Se você for embora, eu vou chorar rios de lágrimas. Literalmente, você não vai chorar rios de lágrimas. Você percebe que existe um exagero intencional. Nesse caso, pessoal, o que nós observamos? Não vai ter capa. Não vai ter capa, pessoal. Nesse caso, capa é o quê? Capa é o próprio elemento da revista, correto? Então, nesse caso, foi ambiguidade, Eduardo? Não. Metonímia? Não. Metáfora? Não. Hipérbole? Não. Foi o quê? Foi uma capa de revista, foi uma manchete, falando a respeito do próprio ato de fazer a manchete, de fazer a capa. Então, nesse caso, qual o nome da figura, não, do elemento linguístico que a gente utilizou? Metalinguagem, de forma a utilizar a própria capa para negá-la. Então, aqui é quando o código linguístico, o que é o código linguístico, Eduardo? A língua portuguesa, a capa, uma pintura que fala de uma pintura. Então, o código linguístico fala do próprio código linguístico. O principal elemento da comunicação é o próprio código. Gabarito, letra D de dado. Vamos ver mais uma questãozinha? Olha só. Pronto. Essa daqui, olha o que fala. O psicólogo entrevistado apresenta um ponto de vista controverso em relação ao senso comum, ao que o senso comum entende sobre a empatia. Para defender o seu ponto de vista, ele faz uso de um argumento baseado em quê? Vamos pegar as palavras que singularizam as alternativas. Na menção a pesquisas e estudos, na lógica comparando e opondo a empatia, então, na lógica, no questionamento de dados existentes, no consenso, pois a empatia é do comportamento humano, ou na quantidade. Então, aqui é uma parte relacionada ao quê? É uma parte que eu costumo dizer muito que é da estratégia. Você olhar para a questão não apenas, pessoal, você olha para a questão não apenas como um elemento relacionado, por exemplo,
algo solto. Não, eu olho primariamente para o quê? Eu olho primariamente para como funciona toda a estrutura lógica. Primeiramente, eu identifiquei que é uma questão de quê? De C7H24. Por que, Eduardo? Porque ele está me perguntando a respeito da estratégia que foi utilizada. Mas, não menos importante, o que está acontecendo? Eu estou olhando para as alternativas, e nas alternativas eu identifico que existe o quê? Que existe elementos que singularizam as alternativas, que é isso que eu marquei para vocês. Tá vendo? Eu não leio um texto, eu não vou para um texto ler ele à toa. Eu tenho tudo muito esquematizado na minha mente. Então vamos lá. Eita, tá quase dando uma hora de aula. Vamos lá. Folha, por que a empatia não é um guia confiável para as nossas ações morais? Então é uma entrevista, né? Aí fazem uma pergunta. Ao Paul Bloom fala o seguinte: ele está perguntando por que a empatia não é um guia confiável. Por uma só razão, das capacidades e faculdades humanas, ela é a mais tendenciosa. Pronto. Ele fez o que aqui, pessoal? Ele colocou a opinião dele. O fato dele ter colocado a opinião dele é o que nos interessa? Não. Ele pergunta o quê? Ele faz uso de um argumento. Ele quer o argumento. A gente encontrou a opinião. Se ele quer o argumento, Camila, se ele quer o argumento, Lara, eu tenho que prestar atenção em quê? Eu tenho que prestar atenção em como ele defende essa opinião que a gente marcou em amarelo. Então, deixa eu voltar aqui, olha só. Então, vou colocar aqui de verde onde é que ele defende. A empatia é entendida como capacidade de compartilhar os sentimentos alheios e, acima de tudo, de sentir a dor alheia, é um grande desastre moral. Aqui é a opinião dele ainda. O exercício da empatia nos conduz a piores decisões e a um mundo pior. Então, aqui ele colocou o que nesse primeiro parágrafo? A gente vai até pegando o nosso texto e fazendo o quê? E dissecando ele. Então, aqui, Eduardo, nesse primeiro parágrafo, ele coloca a opinião. Então, sempre gosto de fazer isso daqui, ó. Com uma única palavra, eu vou dissecar o que o meu parágrafo fala. Depois, as mais recentes pesquisas da neurociência e... Opa! Ele está falando que aqui que existe o quê? Ele citou que existem pesquisas da neurociência e a experiência do cotidiano revelam que é relativamente fácil se colocar no lugar daqueles que você ama, de alguém próximo, atraente, amigável ou que se parece com você. Mas a empatia por quem lhe é distante se dá com bem menos naturalidade. Então, o primeiro parágrafo ele opinou, no segundo parágrafo ele defendeu a opinião dele por meio de quê, pessoal? Por meio de pesquisas, por meio da experiência. Além disso, terceiro parágrafo, a empatia não pode ser quantificada e naturalmente expandida, ela funciona como holofote. Isto é, só podemos centrá-la em um indivíduo ou um grupo pequeno. Vários estudos mostram que, estranhamente, a empatia nos impede de dar. Então, olha só, olha só, olha só. Vários estudos, mais uma vez, para defender a opinião dele, ele está se utilizando de quê? Ele está se utilizando de estudos, ele está se utilizando de pesquisas. Qual o nome do argumento, Eduardo, de autoridade? A natureza do argumento. Então, pessoal, qual vai ser o nosso gabarito? Letra A. Na menção de pesquisas e estudos que evidenciam o uso tendencioso da empatia. Na lógica, comparando e oporando a empatia às recentes pesquisas, não, ele não faz uma contraposição em relação às pesquisas. No questionamento de dados existentes, ele não questiona os dados existentes, né? Letra D, no consenso, pois não é apenas no consenso, ele cita pesquisas, está bem explícito isso no texto. Na letra E, na quantidade, pois o número de pessoas que se colocam em prática a empatia é superior ao das que ignoram, não, ele vai em contraposição a isso que está escrito. Beleza, pessoal, tranquilo. Questão muito boa, viu? Questão muito boa, inclusive. Então, isso ilustra, por exemplo, como você deve procurar a questão de C7H24. Quebra o texto, vai quebrando o texto e formando relações lógicas entre aquilo que tu está lendo. E para a gente finalizar, não, tem mais duas. Essa daqui é rapidão, rapidão. Essa questão aqui, ela dá confusão. Você que está assistindo esse vídeo gravado, pausa o vídeo e faz a questão. Bora lá. Aqui, quem está no ao vivo. As tirinhas muitas vezes têm por objetivo fazer o quê? Provocar
provocar uma reflexão no leitor. Para isso, elas se utilizam de estratégia de convencimento no interior da história. Acima, percebemos que foi utilizado no segundo quadrinho, olha aqui, foi utilizado no segundo quadrinho, a estratégia. Então, ele quer a estratégia, correto? Se é estratégia, lá para o Enem, é C7H24. Aí, vamos olhar as palavras que singularizam as alternativas. É uma manipulação? É uma chantagem? É uma manipulação? É uma intimidação? Ou é um argumento de autoridade? Vamos dar uma olhada. Opa, baguncei tudo. Deixa eu voltar. Argumento de autoridade. Pronto. Armandinho, você já arrumou seu quarto? Aí o Armandinho só olha assim para trás, tá com cara de que não arrumou, né? Alguém vai ficar de castigo, Armandinho. Ah, ele só se vira. Tomara que seja o papai. Rapaz, que moleque atrevido, não é? Rapaz, que moleque atrevido. Como é que pode? Pessoal, nesse caso, a primeira pergunta que eu faço para vocês, nesse segundo quadrinho, foi argumentação ou foi manipulação? Argumento ou manipulação? Coloque bem no chat para mim. Ah, Eduardo, eu percebo que ela está fazendo o seguinte. Isso, obrigado, Laila. Isso daqui é uma manipulação. Se você não fizer o que eu estou te pedindo, você vai ficar o quê? De castigo. Beleza. Então, já vou tirar aqui, por exemplo, o argumento de autoridade. Já não pode ser. Eduardo, é manipulação. Opa, intimidação é um tipo de manipulação. Manipulação, chantagem é um tipo de manipulação. E manipulação. Pronto. Eu não consigo tirar a questão somente pelo quê? Pelas palavras que singularizam as alternativas. Então, eu tenho que olhar o detalhamento. Letra A. Vamos começar, pela letra A. Manipulação, pois a voz que não aparece no quadrinho tenta dissuadir a personagem de arrumar o quarto. Certo ou errado? Certo ou errado? Pessoal, olha só como os verbos de send fazem muita diferença. A pessoa que está lendo essa questão e não conhece o significado de dissuadir, vai errar a questão. Porque parece que está verdadeira. Mas o que é dissuadir, Eduardo? Dissuadir é convencer alguém a não fazer algo. Ela quer dissuadir a personagem de arrumar o seu quarto? Não, ela quer persuadir. Então, por conta de um verbo de sende, de uma palavrinha, a alternativa A está errada. Letra B, chantagem. Ô, Pedro, chantagem envolveria muito valor moral, correto? Mas vamos dar uma olhadinha. Pois uma das personagens ameaça retirar um valor material de Armandinho. Pessoal, o valor é material, ameaça tirar o quê? Ameaça retirar a liberdade dele, correto? Você vai ficar de castigo. Então não foi um valor material e não foi chantagem, porque a chantagem envolve um valor moral ético. Letra C. Manipulação, pois o objetivo foi causar uma inquietação na personagem. Eita, meu Deus do céu, se eu não fizer algo, eu vou. Se eu não fizer algo, eu vou coisar, eu vou ficar de castigo. Causa uma inquietação? Causa. Por meio da ameaça de perder algo de valor cognitivo. O que é algo de valor cognitivo? A sua liberdade, ficar de castigo. Então, tá certo a letra C. Aparentemente vai ser o nosso gabarito. Mas, Edu, vamos ler a letra D antes? Sim. Trata-se de uma intimidação. Sim, é uma intimidação. Isso daí é uma intimidação. Se você não fizer algo, eu vou tirar algo de valor de você. Se você não fizer o que eu estou te mandando, eu vou tirar a sua liberdade. Pois Armandinho é ameaçado a ficar de castigo. Sim. E por isso muda de postura. Meu amigo, ele não estava indo para cá, ele não estava indo para esse rumo. Ele mudou de postura, rapaz, o moleque é malandro. Ele não muda de postura, ele só fala assim: tomara que seja o papai, eu não tô nem aí. Rapaz, esse moleque merecia, era um castigo daqueles. Então, realmente, pessoal, nosso gabarito fica letra C de casa. Questão muito boa, inclusive. Beleza, pessoal? Não menos importante. Rapaz, me fala bem aqui, quem tá perdendo essa aula? Quem lá do grupo não veio perder uma aula e tanto, hein? Que essa aula aqui, vocês vão sair daqui sabendo muita coisa. Para a gente finalizar, pessoal, para o desenvolvimento do anúncio, o autor faz uso de vários recursos. Entre eles, pode se destacar. Vamos lá.
Ele fala o seguinte, na letra A, pluralização. Deixa eu marcar aqui. Vamos para analisar as palavras que singularizam as alternativas. Na letra A, fala que é uma pluralização de um substantivo. Na letra B, fala que é uma polivalência das palavras. Na letra C, fala que é uma homofonia. Na letra D, fala que é um significado gramatical plural, por conta de uma desinência, ou fala que é uma modificação de um mesmo significante que passa do conotativo para o denotativo. Então, eu vou colocar aqui que é denotativo, pode ser? Então, vamos lá. Olha só, tomar até uma água. Essa questão, você que está aí assistindo a gravação, vocês que estão no ao vivo, vamos tentar fazer ela? Vai colocando aí. Nossa, eu acho que vai ser essa letra aqui. Ela é uma questão que parece boba, mas ela é uma questão difícil. Vamos lá, olha só o que, que a gente fala logo de princípio. Tem aí basicamente o quê? Tem aí, inclusive, foi eu quem fez, essa questão é autoral, é minha. Ela aí basicamente está falando o quê? Que banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Eduardo, nesse caso, o que está acontecendo? Ele pega a palavra cão é o quê? A palavra cão é denotativa. Cão aqui, cão, é igual a cachorro, beleza? Ao animal. Só que ele está falando que o cão vai sair o quê? Vai sair um gato. Nesse caso, gato, isso daqui é o quê? É metafórico. O que significa? Que o seu cão vai sair muito bonito, beleza? Então ele pega o lado metafórico relacionado à palavra gato, beleza? Então vamos lá. A letra A fala o seguinte, que foi uma pluralização. Opa, tá indo para o plural, Eduardo? Não, não tá. De um substantivo, do substantivo cão, não teve essa pluralização. Então aqui já está falso. Para mostrar o benefício do serviço oferecido? Não, está totalmente errado. Letra B, polivalência. Eduardo, o que é polivalência? Polivalência é a mesma coisa aqui nesse contexto de polissemia, uma palavra que ganha mais de um significado. A palavra gato aqui ganhou mais de um significado, correto? Poderia entender como um animal, e tu poderia entender como bonito, correto? O seu cãozinho sai bonito. Polivalência das palavras por meio da diversidade de acepção de um mesmo significante. Opa, a diversidade pode significar isso e isso. De um mesmo significante, de uma mesma palavra? Sim. Letra B tem todo sentido do mundo. Letra C, homofonia. O que são palavras homófonas, pessoal? Palavras que têm a mesma pronúncia. Por exemplo, manga. Manga da camisa, manga fruta. Foi homofonia? Não, nada a ver. Tá totalmente errado isso daqui. Que busca um significado unitário, que busca um significado unitário, gera credibilidade ao serviço ofertado? Não. Letra D, significado gramatical plural, então tem uma pluralidade de significados, graças a uma desinência pluralizadora. Teve essa desinência, pessoal? Não, não tivemos. E a letra E, modificação de um mesmo significante, que passa do conotativo para o denotativo. O erro aqui foi dizer que passa do conotativo para o denotativo, quando na realidade passa de quê? Do denotativo para o conotativo. Gato inicialmente significa animal, mas no contexto significa que ele está bonito, beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza? Pois você que está assistindo por uma gravação, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar aquele like que ajuda bastante o nosso trabalho para que eu traga mais e mais aulas para vocês. Valeu, pessoal!